Começando hoje, quinta-feira, pré-sexta. Estamos aí na expectativa do final de semana e há pouquinho tempo aí do início do Mossoró Cidade Junina. A gente vai já falar sobre corredor cultural aqui, já no nosso programa de hoje. Participe da nossa conversa com o secretário Frank Felizardo. Olha, a gente vai falar aqui, além do corredor cultural, ali da Praça de Convivência, a gente vai falar também sobre a instalação de novas lojas, de indústrias aqui em Mossoró, sobre aquela questão ali da porcelanato, como é que fica a partir de agora. A gente tem muito assunto para conversar aqui, então você manda, participa do programa no nosso Twitter, também no nosso Instagram e pelo WhatsApp 8802-8979. Participe do programa desta quinta-feira com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. E eu acredito, viu, Carol, que já pode iniciar uma contagem regressiva para o pingo da meio-dia, porque já é deste o outro sábado, viu? Já está bem pertinho, está em cima. Pelo que me preparando. Pelo que eu vi nas redes sociais, o prefeito estava na Assembleia Legislativa entregando pessoalmente convites do MCJ, do Pingo, a cada deputado. Então, está fazendo uma divulgação também ali junto à classe política, o que tem tudo a ver aqui com o cenário político, né? Porque se vai ter deputado, vai ter conversa, vai ter bastidor. Vai ter e eleições também, né? Será que eu consigo, Vuno, dar uma olhadinha nessa movimentação lá no dia do Pingo? Consegue. Sendo cedo eu consigo, né? Quando passar ali depois de 2 horinhas de festa, eu já não consigo mais. Se Carol, entrar pra noite, né? O telefone não vai conseguir focar, né? Por causa da luminosidade. Mas se for de dia, dá pra gravar. O telefone que não vai focar. né? Exato, o telefone. Porque é claro que você é uma pessoa, né? Que vai ter muito cuidado durante aí esse processo. E o melhor... sim, claro. Vou ter muito cuidado em me divertir. O seu passado não se condena, não lhe condena, né, Carol? O seu passado no Pingo não lhe condena, então é tranquilo. Jamais. Quero mandar um beijo, inclusive, a todos os meus amigos aí que estão se preparando para o Pingo. Talvez a Ana Cláudia Barbalho também, né, que está aí assistindo. Sabe que meu passado não me condena. Olha, e o bom é que aqui vai ter... A bancada do cenário político vai estar acompanhando de todo jeito, né? Eu vou estar lá na festa vendo em loco toda a organização do evento e a presença dos políticos, e Vonúvio vai acompanhar na transmissão da TCM. Ou mudou de ideia? É isso mesmo, cara. Eu vou acompanhar de longe pelas redes sociais o que está acontecendo. Mas terei olheiros por lá também, além de você. Né? Alguém que vai estar por lá circulando, vai que, né? Chega alguma informação boa. O funcionário do Diário Político tá ótimo. Tá ótimo. Primeira. Tá contratando. Então tá bom, minha gente. Vamos deixar de conversar que tem notícia. Tem notícia. Depois de 80 dias, o tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia voltou a funcionar. Com isso, o atendimento que estava sendo feito na Liga volta a ficar concentrado no HRTM. A situação já foi mostrada aqui no nosso jornalismo. O tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia parou de funcionar no dia 11 de março, dificultando assim o atendimento de pacientes que precisavam fazer uso do serviço e tiveram que ser transferidos para a Liga. E assim realizarem o procedimento. Ele está disponível para as urgências e emergências cirúrgicas e traumáticas. Então ele faz um volume de exames altíssimo. Para você ter noção, a última ampola, que foi aqui, terminou o tempo de vida útil, ela fez mais de 900 mil scans, ou seja, ela gerou mais de 900 mil imagens. Então, assim, uma quantidade muito alta. Uma ampola dessa é para gerar em torno de 650 mil exames, 650 mil scans. E a nossa antiga ampola gerou mais de 900 mil. O conserto do tomógrafo aconteceu na última quarta-feira e dependia da substituição de uma peça chamada ampola, difícil de ser encontrada e com custo que chegou a R$700 mil. O equipamento é indispensável em um hospital de grande porte, como é o caso do HRTM. Pacientes vítimas de politrauma, que tem trauma crânioencefálico, trauma abdominal, pacientes com suspeita de afecções inflamatórias agudas de abdômen, pacientes com alterações pulmonares, pacientes que necessitam de tomografia na suspeita do AVC. Então, sim, a gama de pacientes que necessitam de realizar tomografia de urgência e emergência são atendidos aqui no hospital. Que bom, então, agora, menos um problema para o Hospital Regional Tarcísio Maia.
E vamos agora começar a nossa conversa com o secretário Frank Felizardo, que está aqui com a gente. A gente estava falando, antes de mostrar a reportagem, do Mossoró Cidade Junina, da expectativa para o evento. E uma das expectativas do povo de Mossoró é saber em relação à Praça de Convivência, finalmente. Né, secretária? A Praça de Convivência já está funcionando. Quais são os próximos, as próximas lojas que devem abrir lá? Qual é o futuro da Praça de Convivência? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanu. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. A gente fica muito feliz com esse resultado, né? Imaginem que a Praça de Convivência está aí quase um ano, né? Se a gente for analisar o tempo que praticamente parou e até a volta agora tem quase um ano de inatividade. Nós tivemos essa licitação que foi um resultado muito positivo, tendo uma empresa de Mossoró, uma empresa muito conceituada, que já tem um histórico de desenvolvimento de atuação na cidade de Mossoró, que foi a ganhadora da licitação, e a gente já vê movimentações na praça. Ontem de manhã, eu recebi uma informação do proprietário, do proprietário da empresa que ganhou o processo de licitação, me informando que já estava fechado todos os contratos das 23 lojas que compõem o espaço da Praça de Convivência. Hoje ele tem em torno de 10 lojas já funcionando, então você já vê a realidade da praça à noite muito diferente do que você tinha anteriormente. Durante o dia, você já vê movimentação de todas as outras lojas se organizando, fazendo reformas internas, adequação de cozinha, adequação de estrutura de preparação interna para poder atender a população. A expectativa que a gente tem é que até o final de junho, 100% da praça, de todas as lojas da praça, esteja em funcionamento. Então, a gente enxerga esse resultado com enorme sucesso e ganha Mossoró, ganha o povo moçoroense, ganha o turismo de Mossoró, ganha a estrutura de lazer e divertimento da nossa cidade com aquela revitalização da Praça de Convivência. Qual é a principal mudança da gestão da Praça de Convivência, né? Que antes tinha a prefeitura, né, como gestora e agora tem uma empresa? Qual é a diferença? A principal diferença é que a responsabilidade principal de definição das lojas, de cobrança de taxas, locação, fica a cargo dessa empresa, manutenção de todo o equipamento a cargo da empresa, as taxas de água, luz, gás, também fica a cargo da empresa. A prefeitura, ela dá um apoio de limpeza na área da praça, que como uma praça comum, uma parte de segurança ali daquela região, de todo o memorial, e chega próximo à praça, também a prefeitura deve dar apoio para isso. Mas o principal é que aquele ambiente onde compõem as 23 lojas, mais uma área de espaço de lazer, fica a cargo de responsabilidade total da empresa que ganhou a licitação. Para isso, ela tem uma contrapartida financeira para o município, ela paga um valor, ficou fechado a licitação, um valor de R$901 mil para o período dos 5 anos que eles vão estar atuando e com a responsabilidade de manter a atividade total de todos os espaços e manutenção de todos os espaços. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente continua aqui no cenário político. Tem mais informação sobre a Praça de Convivência aqui. Vamos continuar conversando sobre o assunto. Também tem muita coisa para a gente conversar em relação ao desenvolvimento econômico de Mossoró. A gente continua nosso cenário político desta quinta-feira, esperando a sua participação, sua pergunta para o nosso convidado, secretário Frank Felizardo, que está aqui com a gente do município de Mossoró. Vanu. Tem informação, viu, Carol? A ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, estão aqui no Rio Grande do Norte.
ao lado da governadora Fátima Bezerra, eles participam da plenária estadual do PPA Participativo, que permite que cidadãos ajudem a definir as prioridades a serem seguidas na elaboração do orçamento federal dos próximos 4 anos. As plenárias vão acontecer nos 26 estados, também no Distrito Federal, e tem como objetivos, segundo o governo federal, apresentar novas propostas e priorizar os programas elaborados pelo governo federal. A gente confere imagens aí dos ministros aqui no estado potiguar. Eles também, nos próximos dias, irão para os estados do Ceará e do Piauí. E é importante, Carol, que as demandas do Rio Grande do Norte possam ser apresentados e que o governo se proponha a inseri-los no orçamento, né? Para que, de fato, possa haver o benefício à população, porque tudo isso que se fala nesses projetos, nesses orçamentos, tem a ver, sim, com o benefício, o bem maior, que é o povo do Rio Grande do Norte. Muito interessante, então, a vinda, no meu entendimento, destes ministros para a elaboração deste orçamento participativo. Esse trabalho é interessante, sim. Existem trabalhos dessa forma também no âmbito municipal, em alguns estados, para a formulação ali do PPA. A questão vai incluir nas LDOs e nas LOAs também e vai executar, mas a iniciativa realmente é positiva que aconteça ouvindo a população e também é uma forma de levar o governo federal aí pelo país, com a proximidade com os gestores estaduais, com a classe política e também com os cidadãos e eleitores, né? Também tem isso. Vamos continuar nossa conversa com o secretário Franco Felizardo. A gente estava no bloco anterior falando sobre o funcionamento da Praça de Convivência. A gente continua nesse assunto. Caso a empresa que tem a sessão ali para administrar a Praça de Convivência não cumpra com as regras, aliás, vamos voltar do jeito que eu fiz no intervalo. Trate a praça da forma como a gente já viu a praça sendo tratada. Existe alguma sanção para a empresa? Sim, a gente tem um contrato firmado com essa empresa. A finalização da licitação é o fechamento de um contrato, onde nesse contrato existem as responsabilidades do município e as responsabilidades da empresa que foi ganhadora da licitação. Essas obrigações que eu falei há pouco tempo, de manutenção, de limpeza, organização, gerenciamento dos espaços para comercialização, que é responsabilidade da empresa, se ela não cumpre as suas obrigações contratuais, existem penalidades, sanções monetárias, ele paga multas com relação a isso, e a possibilidade de distrato, ou de perder a concessão pelo prazo que foi definido para continuar com a gestão da praça. Então, esses são as principais sanções, caso ele não cumpra o que está regido em contrato. O município pensa em expandir este modelo de negócio para outros equipamentos aqui de Mossoró? É um modelo que nós estamos analisando com muito cuidado. A gente percebeu que, em um primeiro momento, que é muito positivo, mas a definição de expansão, utilizar ele em outros equipamentos, a gente ainda não consegue dizer, vamos fazer. Hoje, eu consigo dizer que é um modelo positivo. É um modelo que ele traria sucesso para a gestão de muitos equipamentos do município. Se a gente vai conseguir estender para outros ou se vai decidir esse tipo de modelo para outros espaços, ainda a gente precisa avaliar com mais cuidado. Secretário, qual é o papel do Mossoró Cidade Junina na expectativa aí na perspectiva econômica aqui no município? Carol, hoje a gente tem... Essa semana passada, nós já estávamos anunciando 100% de ocupação da rede hoteleira. Isso você já consegue enxergar um pequeno extrato da movimentação financeira que acontece no município de Mossoró exatamente nesse período do Mossoró Cidade Junina. Se você procurar as mulheres aí que precisam de salão para o pingo da meio-dia, talvez tenha dificuldade. Eu já tive
Eu estava cortando o cabelo há 2 semanas atrás e escutando o pessoal falar que para o Pingo da Meia-Dia não tinha mais agenda. E eles estavam programados para começar de 5 horas da manhã. Então, essa é outra análise. Pessoal que trabalha com costura, com roupas, com venda de acessórios, de comidas juninas, as bandas. Então, você vê, o que eu quero mostrar, que você vê uma grande movimentação em diversos setores que trazem um crescimento de recursos movimentados no município. Então, a gente tem uma expectativa que o mês de junho seja um mês de muito resultado financeiro positivo para a economia moçoroense. Não é especificamente direto nos cofres do município, mas você vê circulando nas contas das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, dos negócios que giram dentro de Mossoró nesse período. A movimentação de milhares de pessoas que devem vir ao longo do mês de junho para Mossoró, você movimenta restaurante, você movimenta hotel, transporte, diversos outros segmentos. Então, isso é um resultado extremamente positivo e traz um resultado financeiro muito bom para o município de Mossoró. Tem a questão da circulação do dinheiro, né, propriamente dito ali para os ambulantes, para quem está vendendo, para quem está prestando serviço, mas acaba sendo também uma vitrine de Mossoró para outros estados, para outros municípios. Como é que a própria secretaria pode utilizar do Cidade Junina para descrever, né, através das festas, dos eventos, que Mossoró é uma cidade viável para investimentos nesse sentido? Nós tivemos no mês passado a FEMTU, que é a Feira dos Municípios Turísticos do estado do Rio Grande do Norte. E o carro-chefe de divulgação do nosso stand lá na FEMTU foi o Mossoró Cidade Junina. É um espaço onde a gente tem o estudo feito pela CDL, FEComércio, em parceria com a UERN, do Cidade Junina do ano passado. Ele mostrava que a cada 10 pessoas que vinham para o Cidade Junina, 6 não eram de Mossoró. Então, aí você vê literalmente que é um evento onde você movimenta muitas pessoas fora da cidade. É um espaço onde a gente consegue mostrar as nossas potencialidades. A gente já tem discutido com toda a área de turismo do município, que a gente está fortalecendo esses conceitos e tentando trazer essas pessoas não só para a Mossoró Cidade Junina, mas para momentos posteriores. Nós tivemos, lá na FEMTU fazendo a divulgação de 2 rotas que já estão muito bem consolidadas no município. Uma delas é a Rota do Sal, e que você tem hoje empresas que recebem turistas para visitação, para conhecimento, para entender todo o processo de produção do sal, que ele é muito exclusivo da nossa região. 90% do sal produzido no Brasil, ele sai daqui da nossa região. Então, tem muitas pessoas fora do estado do Rio Grande do Norte que não têm noção sequer de como é que se faz o processo de sal. E é muito bonito de se ver aquelas montanhas de sal. Uma vez eu fiz uma visita, tirei umas fotos, me perguntaram se eu estava na neve no Ushuaia. Tão bonito que é, e realmente é muito bonito. Eu estive levando alguns visitantes, o pessoal deita igual que você vê que às vezes aquele pessoal na neve, deitado, mexendo os braços no sal. Isso é muito legal de se ver. A Rota da Cerveja é outra consolidada no município de Mossoró. Nós temos hoje 3 cervejarias com estruturas muito interessantes para receber o turista. A gente está em uma negociação junto com a Coex de finalizar a Rota do Melão. A gente estava em definição de quais empresas iriam receber os turistas para fazer essa visitação semelhante ao do sal. A rota histórica do município está finalizada, a gente já deve explorar ela agora no Cidade Junina, e a rota de resistência ao cangaço. Então, você vê aqui se consolidando potencialidades turísticas que talvez antes estivessem fragmentadas e fragilizadas, e agora a gente utiliza como potencial para a continuidade de captação do turismo ao longo dos meses do ano em Mossoró. Secretário, sobre os mercados públicos aqui de Mossoró, desde a gestão passada que existe uma situação de infraestrutura ali em vários dos mercados e reformas que começam e param.
como é que está a situação agora? A gente está no 3º ano de gestão e ainda não conseguimos concluir as reformas dos mercados. As reformas dos mercados nós tivemos. Na realidade, a da Cobal, ela começou no finalzinho do ano passado. Então, ela vai se estender ainda um pouquinho, Carol. Porque é muito difícil fazer uma obra de reforma daquela estrutura da Cobal com todos os comerciantes lá dentro. E eu não tenho condições de simplesmente tirar todo mundo lá de dentro para poder fazer uma reforma, né? Então, eu tenho que ir adequando as disponibilidades. Eu consigo tirar um grupo de um determinado setor, alocar em outro setor para poder fazer a reforma lá. Termina aqui, eu volto o pessoal para aquele espaço. Tira de outro espaço. Então, é lento. O processo é lento. Nós temos o Vulco Vulco, que o processo está em fase final de obra, na parte de expansão. Estamos ainda dependendo de uma aprovação e de uma infraestrutura que é da COSERN. Imagine que houve uma expansão de 134 boxes, que não tinha a estrutura elétrica daquela região, não tinha essa perspectiva, e a COSERN precisa fazer uma mudança na estrutura de energia da região para poder a gente continuar o processo. Nós estamos agora na fase de finalização do sistema elétrico e eu dependo da COSERN. Então, eu não consigo nem definir prazos, mas a nossa expectativa é que a gente consiga esse ano já entregar essa primeira etapa de reforma do Vulco Vulco. E começaríamos a outra, né, que é a parte mais antiga. Mercado do Bom Jardim, nós tivemos, depois de muitas idas e vindas, discussões com a empresa que estava lá no Mercado do Bom Jardim, nós resolvemos suspender o contrato com a empresa, que não conseguia finalizar da forma como estava pactuado em contrato, e está sendo refeito a licitação. Lá é muito simples, que é basicamente finalização. Tem muita coisa feita, mas a finalização precisa ser feita. Nós devemos iniciar, estamos finalizando o projeto de reforma do Mercado Central, junto com a expansão, tá? Que aí entraria a acomodação dos ambulantes do centro da cidade, ali na Bezerra Mendes, ao redor do mercado como um todo. Então, esse projeto, próxima semana, estamos finalizando, já fizemos várias reuniões, e aí, finalizado o projeto, a gente entra em licitação, tá? E estamos em elaboração do projeto de reforma para o Alto da Conceição. A nossa expectativa é, até o final da gestão, a gente finalizar a gestão com todos os mercados reformados. Até o final do próximo ano? Final do próximo ano, para todos os mercados, tá? Dentro destes investimentos, o que é de recurso próprio do município, o que é de emenda parlamentar e o que faz parte dos recursos do empréstimo, que foi aprovado recentemente pela Câmara e está tendo sequência junto a instituições bancárias, e se ainda tem investimentos feitos com Finisa, que foi o empréstimo anterior? Todos os que estão sendo feitos agora, todos com recursos próprios do município. Tá? A reforma e ampliação do mercado, a gente deve fazer com recursos financiamento. Tá? E, em paralelo, a gente não deixa de buscar recursos de emendas, porque ele nos ajuda a utilizar menos recursos diretos do município e menos recursos de financiamento. Então, a ideia é que a gente possa mesclar dentro de todos esses equipamentos um pouco de recursos do município, um pouco de recursos de financiamento e um pouco de recursos de emendas. E aí a gente teria uma composição financeira, porque não é barato, é um valor muito significativo. Imagine que eu tenho ali o Mercado Central, eu tenho décadas que não se faz uma reforma. Eu tenho espaços que eles estão realmente muito precários. E não é uma reforma simples, é uma reforma estrutural, é uma reforma elétrica, hidráulica, e de cobertura, de piso, e tudo isso leva muito dinheiro para ser investido. O município sozinho não conseguiria fazer. O camelódromo, ali, essa questão da alocação daqueles camelôs ao redor do Mercado Central, é o camelódromo, é aquele projeto que foi apresentado? Exatamente. Eu falei de expansão porque esse nome ele foi um nome dado inicialmente para a gente
caracterizar o projeto, mas ele não deve ser nomeado como camelódromo. Tá? Mas é esse projeto mesmo, Carol. Existe previsão de quando vai começar o processo de licitação e aí para o andamento dessa obra? Para essa obra, próxima semana a gente fecha o projeto. Tá? A gente tem já reunião marcada para isso. Fechado o projeto, a gente deve apresentar a associação dos ambulantes que participaram desde o início da discussão para divulgação, apresentação final do projeto para eles e a gente iniciar já o processo de licitação. A ideia é, em curtíssimo espaço de tempo, a gente está com essa licitação em andamento. E se tudo der certo, esse ano a gente já começa a trabalhar nele. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o secretário Franco Felizardo. Terceiro bloco do cenário político. Se você quiser mandar sua pergunta para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, Franco Felizardo, participe através do nosso Twitter, nosso Instagram e também o WhatsApp 88028979. Vamos. Vamos de informação. A Câmara Municipal de Mossoró realizou uma audiência pública para discutir a inclusão e exclusão escolar nos espaços de acolhimento institucional. A proposição foi do vereador Francisco Carlos. Representantes do município, Estado, Ministério Público e ONGs participaram das discussões na Câmara Municipal de Mossoró sobre a educação nas instituições de acolhimento e adoção. A proposição do vereador Francisco Carlos tem como objetivo trazer à tona os dados sobre inclusão e exclusão educacional nesses espaços. Ela é importante porque representa uma demonstração de preocupação com dezenas de crianças que precisam estar inseridas no processo educacional e também receber um acompanhamento educacional adequado. Quinta, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. E a ONG Afeto, que atua nesse apoio e articulação para o processo de adoção, destaca a importância de uma política permanente para esse tema, como uma lei que possa dar suporte independentemente da gestão. A gente sabe que a criança, ela precisa de um olhar, mas essas crianças que estão no acolhimento, elas precisam de um olhar sob um olhar, não é? Para que a gente tenha mais empatia, para que a gente busque alternativas de levar para dentro dessas casas de acolhimento um reforço, um plano individual de aprendizagem, de estudo individualizado, que é o que elas mais precisam, é um olhar individualizado. O promotor de justiça, Olegário Gurgel, que representa a Promotoria de Educação do Ministério Público Estadual, destacou que o trabalho desenvolvido em articulação com município e Estado deve tratar de uma política individualizada de educação, observando as particularidades de crianças e adolescentes em situação de acolhimento e vulnerabilidade social. É preciso ter um plano individual de atendimento para cada criança, acompanhar o seu desenvolvimento pedagógico. Isso é importante porque é através da educação que crianças acolhidas que vivem um drama familiar conseguem elementos, meios para superar suas condições de vida. Proposição realmente importante, viu? Essa discussão foi interessante. Parabéns aí a todo mundo que participou, todos os interessados. O vereador Francisco Carlos, pensando aí sempre na educação, não é, Vanessa? Vamos agora continuar a nossa conversa. A gente já tem algumas participações aqui, mas eu antes queria perguntar para o secretário Franco Felizardo em relação àquela questão da Petrobras. A partir de... Da Petrobras, não, da Porcelanato, viu, Vonu? Deu um tilt agora. Acho que eu estava pensando em abastecer o carro, viu? Vai aproveitar alguma promoção por aí. Usando o preço da gasolina. Da Porcelanato, minha gente. A partir de agora, dessa decisão da retomada ali do terreno por parte da Prefeitura, quais são os próximos passos? E já existe empresa interessada naqueles espaços? Muito bem, Carol. Eu já estava preocupado que era que eu ia responder sobre a Petrobras. Hoje é quinta, pré-sexta, dá certo. Mas, Carol, eu acho que o município teve um sucesso muito positivo com a decisão judicial de retomada, de
validar a retomada da área da porcelanato. Imagine há quanto tempo essa empresa vem, eu posso utilizar esse termo, enganando a população moçoroense. Vamos abrir, vamos reiniciar, vamos contratar novas pessoas, abre possibilidade de receber currículos. E esse trânsito ele foi se desgastando ao longo do tempo. Chegou-se agora uma decisão de reversão total da área para o município de Mossoró. E nós, semana passada, já recebemos uma empresa de São Paulo fazendo contato conosco, interessadas em visualizar a área, interessadas em discutir o processo de assumir, implantar uma nova indústria em Mossoró. Recebemos também ontem um contato de um grupo de empresários do Ceará que tem interesse de analisar o que está hoje instalado para pensar a instalação de uma empresa, a indústria em Mossoró. Então, as conversas já iniciam. Nós, a semana passada, fizemos uma notificação para que a empresa, as pessoas que ainda estão na empresa, o que eles têm lá dentro, eles saiam de imediato. Essa próxima semana é uma semana bem decisiva que nós deveremos cumprir a notificação. Então, não tem mais acordo, não tem mais o que se discutir. A decisão judicial já foi tomada em favor do município e nós vamos retomar a área. É importante a gente colocar que não é só a porcelanato que está nessa situação. Nós temos hoje 3 áreas no Distrito Industrial com a mesma característica. Então, a próxima semana nós deveremos estar retomando 3 áreas para o município de Mossoró. Uma delas já tem uma empresa em trânsito num processo de doação da área, porque é uma área que, inclusive, a gente já tem a escritura pública no nome do município. Então, o processo de reversão já foi feito, já houve decisão judicial, a reversão até em cartório já está no nome do município e o trânsito de doação já está acontecendo. Então, é uma empresa que trabalha na área de produção de materiais plásticos e de calçados, de solados de calçados. É uma empresa grande do Rio Grande do Sul que deve estar se instalando no Distrito Industrial BR-304, em uma área também que foi feita a retomada da área. Como é que a secretaria ou o município está pensando quando mais de uma empresa, mais de uma indústria busca uma mesma unidade, como é o caso da porcelanato? O que faz a diferença nessa A diferença principal é emprego, investimento no município, a solidez da própria empresa que está apresentando a proposta. Esses são critérios bem decisivos, né? Imagine se eu tenho uma empresa que tem intenção de se instalar e trazer 500 empregos para o município e outra tem interesse de trazer 100, e se eu consigo identificar ali solidez naquela que traz mais empregos, mais recursos para o município, mais investimentos para o município, lógico e evidente que ela vai terminar ganhando a possibilidade de se instalar nessa área. A gente já tem aqui algumas participações. Temos a participação da Maria Alves, da Abolição 2. Ela está dizendo, se vocês pensarem como base na Praça de Convivência, pensem também no bairro Abolição 2. Existe muito comércio no centro comercial e uma praça muito boa para ser explorada, porque no futuro vai ser igual ao centro, cheio de barracos. Existe a antiga Roubos e Furtos, aquela delegacia desativada, onde dá para aproveitar algum comércio. Os vândalos estão tomando de conta. Tem drogas, roubam portas, fios de energia. Aí ela fala para a prefeitura pensar bem, para chegar junto e aproveitar aí essa oportunidade. A gente tem aqui já também não se identificou, mas pergunta: quanto à recuperação de importantes ruas que conduzirão os visitantes ao corredor cultural, o que é que está sendo feito para tapar os buracos que se espalham por toda a cidade? A gente já tem hoje uma operação tapa-buraco em andamento, né? Tem várias ruas sendo contempladas, porque esse período de chuva é sempre um período muito complexo. Se você analisar, anualmente a gente tem esses problemas.
né, que vem... As chuvas alagam e cria problemas naturais, mas já tem a operação tapa-buraco para isso. A gente tem aqui o Bento Carlos, gostaria de saber, com o projeto de extensão do mercado, vai ter um planejamento de fiscalização para que eles não voltem obstruindo calçadas e ruas, dificultando a acessibilidade? Esse é um dos pontos mais decisivos, inclusive tem na reestruturação do mercado um ponto da guarda municipal naquela praça onde hoje é tomada por ambulantes. Alô para o Nieldo Sumaré e Dona Dita, também João da UPA do BH e toda a equipe. Nunca mais tinha visto participação de vocês. O Jefferson do Santo Antônio pergunta... Está querendo aqui saber de obra, de estrutura, viu? Está querendo saber da primeira etapa do anel viário de Mossoró. Ligação das BRs 304 e 310, quando começam as obras? Existe perspectiva, secretário? O projeto já foi aprovado, Carol, inclusive aprovado em banco. E a gente deve estar entrando em processo licitatório em curtíssimo espaço de tempo para início das obras desse anel viário. Clerton do Boa Vista parabeniza o secretário pelos esclarecimentos. E aqui no Instagram nós temos o Antônio Francisco, diz: não sou contra as festas da Estação das Artes, mas por que não investe na saúde? Porque o servidor público está em greve. Na verdade, não está em greve, viu? Em relação à saúde, estão existindo manifestações aí, mas a greve ainda não. E pergunta, está negando também o piso dos professores? Uma vergonha. Há uma diferença aí desses orçamentos, né, secretário? Exatamente. Tem como explicar? Tem recursos que são destinados a determinada pasta, tem alguns recursos que eles vêm próprio, exclusivo para utilizar na saúde, outros próprio e exclusivo para utilizar na educação. E esses recursos que são utilizados na área da cultura, nesse tipo de investimento, eles são recursos que basicamente não se misturam, né? Então, o investimento feito num evento como o Mossoró Cidade Junina, é importante destacar que a cada R$1 investido, 11 traz de retorno para o município. Então, se investe 10 milhões em um evento dessa natureza, 100 milhões voltam para o município em outras atividades que a gente falou inicialmente. A secretaria ainda possui um setor direcionado ali a um banco de oportunidades, ainda tem lá na secretaria? Sim, é o setor de empregabilidade, Zonúvio. Inclusive, nós estamos em um processo de reformulação. A gente entende agora que a gente vai ter uma demanda bem significativa para essa área da empregabilidade. Com o Grupo Açaí se instalando aqui, a gente já está fechando uma parceria com eles para esse processo de seleção. Essa nova empresa que está se instalando no Distrito Industrial, devemos trabalhar com eles no processo seletivo. Então, agora, nesse segundo semestre, essa área da empregabilidade, vou vir para cá conversar com vocês só sobre isso. A gente deve ter aí 600 vagas de emprego para trabalhar dentro do setor de empregabilidade do município. A gente tem aqui a participação do Luiz Aires. O pessoal já está querendo pensar em planejamento, infraestrutura, já está colocando tudo aqui. Porque essa gestão não dá início a um saneamento básico em Mossoró? O saneamento básico, ele já existe, existem obras de saneamento acontecendo. Talvez não no bairro como é o nome dele? É o Luiz Aires. Luiz Aires, do talvez aeroporto. Não no seu bairro, mas já tem alguns bairros do município com obras de saneamento andando. Porque esses projetos, eles acontecem pontualmente e às vezes com recursos destinados, exclusivos, e não dá para se fazer todo de uma vez. A gente tem aqui, o Arimateia pergunta, um ponto que não passa uma boa imagem de Mossoró para os visitantes, e aí ele fala na questão do turismo, é a questão dos moradores de rua que ocupam a Praça Vigário Antônio Joaquim. O que está sendo feito para resolver esse problema? Atinge na questão econômica, por conta do turismo, essa questão da imagem, mas também é um problema social que está acontecendo aqui em Mossoró, secretário. É verdade. E, inclusive, no início da semana passada, o prefeito fez uma reunião com a Igreja Católica, e um dos pontos de discussão foi exatamente ações sociais que podem ser feitas, parceria do município com a diocese, para tentar minimizar o impacto desses moradores de rua ali na praça. E assim, é complexo. Imagine você chegar e tirar, você tem municípios aí, Brasil afora, que tentaram fazer isso e foi um caos. Eles simplesmente só espalharam, tiraram de um lugar e foi para outro.
Então, a gente tem que fazer num plano muito mais amplo do que tirar os moradores de rua. Olha, aqui interessante, o pessoal está mandando mensagem dizendo para eu não ler a mensagem, tá certo, então não vou ler. Nós sempre já está esgotando aqui também. Secretário Franco Felizardo, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos no cenário político de hoje. Satisfação é nossa, estou sempre à disposição, Carol e Vanúzio. Seja sempre bem-vindo, secretário. Você de casa, boa noite, até amanhã. Olha, agora você vai ficar, gente, com uma programação interessante aqui. Você vai assistir o espetáculo Frozen 2, Não Se Deve Confiar no Medo, que é um especial em memória de Nilson Torres. É um espetáculo da companhia de dança Nilson Torres, em homenagem ao bailarino que nos deixou tão precocemente ontem aqui em Mossoró. Você vai acompanhar um pouquinho do trabalho dele a partir de agora, logo após o cenário político. E fica aqui nosso registro, nossos sentimentos aos familiares e amigos do bailarino Nilson Torres. Uma boa noite, obrigada pela audiência e até amanhã.